E olha que incrível esse resultado. À medida que eu vou passando a desempenadeira com o produto, a parede já vai ficando brilhante. Mas que técnica é essa, Fabi? Vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Primeiro eu vou começar com a preparação da superfície utilizando a resina 5 em 1 da LT Shine. Então essa resina vai servir como um fundo preparador para esse efeito. Esperei secar por aproximadamente 2 horas e agora eu vou fazer a aplicação da massa para efeito decorativo, que é a Marmorite da LT Shine. Hoje eu estou utilizando a cor preta, mas já tem outras cores disponíveis também. Você vai fazer a aplicação da massa em camadas finas utilizando uma desempenadeira de aço. Ao todo, serão 3 camadas de massa Marmorite. O tempo de secagem entre as camadas é de aproximadamente 4 horas, mas depende muito do clima que você vai estar fazendo. Se tiver muito sol, muita chuva, muita umidade, tudo isso vai influenciar na secagem do produto. E enquanto eu estou fazendo a aplicação, eu já vou avisar vocês que essa massa dá para ser aplicada tanto na área interna quanto na área externa. Dá para colocar também em área molhada, como por exemplo área de banheiro, e área com altas temperaturas, como área de churrasqueira. Terminei de fazer as 3 aplicações, esperei completamente a secagem do produto, que no caso foi no dia seguinte. Agora eu vou utilizar a Mirka para fazer o lixamento, utilizando esse tipo de lixa, que é uma lixa automotiva, começando com o número 300 e depois eu vou seguir até o número 600. Por que eu estou utilizando esse tipo de lixadeira? Primeiro, pela potência do coletor de pó. Quando se trata de efeitos decorativos, que você vai fazer o lixamento e vai passar a lixa por toda a peça, não pode ter nenhuma pedrinha e nenhuma poeirinha, senão acaba riscando o seu desenho, a sua parede. Então isso vai ficando feio. Então por isso é importante utilizar uma lixadeira que tenha um excelente coletor de pó, que é para não arranhar o seu efeito decorativo. E antes de trocar de lixa, no caso da 300 para 600, você passa um paninho seco, tá? Pode ser até um pouquinho úmido, mas não tão molhado, que é para realmente limpar qualquer tipo de poeira que tenha ficado aí. E depois você passa para a lixa 600 com a velocidade não tão forte, que é apenas para deixar uniforme essa parte do efeito. E olha só, somente utilizando essa lixadeira, como já dá um brilho bem legal só com a massa. Feito a parte do lixamento, agora eu vou chegar com a parte do efeito decorativo, que é aquele efeito que você vai soltar a sua criatividade. Para fazer isso, eu vou colorir essa parede utilizando o pigmento Uma Gota, junto com a resina 5 em 1, que foi aquela mesma resina que foi aplicada como fundo preparador. Aqui nesse desenho, eu estou fazendo a técnica do esponjamento, que quem ensinou foi o Paulo e a Dea no último curso que teve na Oficina do Véio, que inclusive eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram participar de algumas dessas oficinas com efeito decorativo. O link vai ficar aqui embaixo, porque são oficinas presenciais que você coloca a mão na massa para você realmente aprender a fazer esse efeito, não só para você fazer na sua casa, como para você virar um profissional dessa área. Nesse efeito eu estou utilizando o vermelho e o laranja, que é para dar algumas profundidades nesse desenho, e agora eu estou aplicando a tinta com o pincel. Esse pincel eu estou fazendo somente algumas linhas finas por cima, que é para dar um contraste. E no final, vocês vão entender do que eu estou falando. Depois de ter feito a parte do desenho, você vai esperar secar um pouquinho e vai passar a lixadeira novamente, que é só para tirar esse relevo que acaba ficando das gotículas do pigmento. Então, feito isso, você vai selar essa superfície novamente com a resina 5 em 1, e aí você vai esperar secar para aplicar o próximo produto. E a estrela desse nosso projeto é o Aqua Shine, que é um lançamento da LT Shine. É um produto bicomponente, uma resina que dá proteção e brilho, cria uma película de proteção, como se fosse ali um epóxi, bem resistente também, que você pode aplicar em cima de marmorato e de efeitos decorativos. Então, como é um produto bicomponente, você vai fazer a mistura na proporção de 2 para 1, 2 partes do A para uma parte do B. Pode ser no olhômetro, não tem problema. Aí você vai pegar a sua desempenadeira e vai começar a aplicar em camadas finas. Gente, isso daqui não é mágica, é só vocês observarem aí no vídeo a parte em que está fosca, e quando eu começo a aplicar o produto, começa a ficar brilhante. É instantâneo, gente. Vocês passam o produto e vocês já veem o brilho de imediato. Essa daqui foi uma das criações que veio para facilitar a nossa vida.
O que antes a gente fazia vários tipos de polimento, gastava muita lixa, fora o trabalho braçal que tinha de polir toda uma parede, agora você faz somente a aplicação do produto e a parede já fica brilhante e o melhor, com uma proteção muito maior. O tempo de secagem entre uma camada e outra é de aproximadamente 4 horas a 6 horas também. Então é importante você verificar a superfície antes de aplicar uma segunda camada, porque como eu falei no início, o clima também influencia na secagem do produto. E ao todo serão utilizados de 2 a 3 camadas, dependendo do local em que você vai fazer. E esse é o resultado do efeito logo após a aplicação do produto. Gente, parece de outro mundo, mas na verdade ele está aqui e está disponível no site do Escuto Véio. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Olha só como esse efeito ficou. Vocês estão vendo aquelas linhas finas que eu disse que ia dar um contraste? Olha como ficou, gente. Muito legal. Eu fiz uma imagem mais abstrata, só que esse produto está sendo muito utilizado para fazer efeito mármore e também pode ser até aplicado em cimento queimado. Olha que bacana. E eu fiz um teste também utilizando uma lâmpada lateral que tem várias cores diferentes. E olha como o desenho ficou com a cor vermelha. Nem eu imaginava que fosse ficar assim, gente. É surreal. Parece que tem uma camada em cima de outra camada, com esse contraste, com as linhas finas, ficou realmente incrível. Eu não imaginava que fosse ficar assim e ficou muito bom. E à medida em que eu fui trocando as cores das lâmpadas, foi dando efeitos diferentes. Em algumas o efeito não apareceu e em outras apareceu de um jeito totalmente diferente, dando mais profundidade ainda. Então isso é muito legal, até para quem gosta de trabalhar com iluminação nessa área de efeito decorativo, já fica essa dica. Lembrando que para dar esse efeito que eu fiz no vídeo, você precisa utilizar a técnica do esponjamento. Quem me ensinou foi o Paulo, que ele é um super profissional de efeitos decorativos. Eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição para vocês conhecerem o trabalho que ele faz. E esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e gostado de conhecer essa novidade que está aí no mercado para efeitos decorativos, que é o Aquashine da LT Shine. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais.